O coração é feito para bater, o coração é feito para acelerar e desacelerar. Então é assim que funciona a bomba do coração. Entra o sangue venoso pelo átrio, átrio direito ou esquerdo? Átrio direito, vai para o ventrículo, vai para o corpo, pá, e roda isso tudo. O corpo é feito para acelerar e desacelerar. Quando eu corro, estou correndo, meu coração acelera para mandar oxigênio para os tecidos, porque o metabolismo acelerou. E quando eu fico em repouso, minha frequência cardíaca baixa, porque meu corpo não precisa de tanto oxigênio assim. Então, as taquiarritmias são problemas que acontecem quando o coração começa a bater mais rápido e pode dar algum problema, porque acelerar o coração sempre, indefinidamente, qualquer frequência é bom? Não, por quê? Porque o coração, quando você tem a sístole ventricular, o coração vai para o corpo e para o pulmão. Só que é na diástole que ele enche de sangue. Então, se o coração está batendo muito acelerado, às vezes a diástole, quando o coração ele dilata, ele não tem tempo de encher com sangue novamente. Ele enche com pouco sangue. Aí o débito cardíaco vai diminuindo. Entende isso? Então, o coração ele tem que relaxar para entrar sangue e bater. Se ele está muito rápido, ele não consegue relaxar tanto, não entra tanto sangue, não vai tanto sangue, diminui o débito cardíaco. Beleza? Então, aqui, só para mostrar a anatomia, eu vou falar bem rapidamente. O sangue entra desoxigenado pelos tecidos, vem pela veia cava superior e inferior, passa no átrio direito, desce para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, vai para o pulmão. No pulmão, ele sofre a hematose, que é a troca gasosa. Então, a gente joga CO2 fora e pega oxigênio. Beleza? Ele está oxigenado, ele entra no átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo e vai para o corpo. É assim que funciona. Quem controla isso? O sistema nervoso, né? O sistema nervoso do coração. Olha o tamanhozinho do átrio e o tamanho do ventrículo. Tudo é ventrículo, ó. Olha a importância do ventrículo para o corpo. O átrio, se ele não funcionar direito, de boa, você vai viver, mas se o ventrículo não funcionar direito, você não vai viver. As válvulas, né? Você está olhando o coração de cima, cortado. Beleza. Olha o tamanhozinho do átrio e do ventrículo, a diferença. Quando eu mostro para vocês, eu quero que vocês entendam a importância do ventrículo, tá? O ventrículo é que manda no corpo. Por quê? O sangue está no átrio e ele vai para o ventrículo. 90% desse sangue vai sair do átrio para o ventrículo através da gravidade. Apenas 10% precisa da força de contração muscular. Só que do ventrículo não. Imagina que o ventrículo está embaixo, o átrio está em cima. O ventrículo está embaixo, então o ventrículo tem que empurrar o sangue contra a gravidade. Então, se ele não estiver batendo direito, o paciente não tem perfusão cerebral e morre. Então, para vocês verem a importância do ventrículo. O ventrículo que é o cara. Ele é tanto cara que quando a gente vai falar em taquiarritmia, a gente fala taque supraventricular e ventricular. Tanto que ele é o cara mesmo, tá? Quero que vocês coloquem isso na cabeça. Isso tudo é feito pelo sistema nervoso. Eu quero que vocês entendam isso aqui para quando vocês olharem para o elétron, vocês saberem o que vocês estão vendo, tá? Vai ser bem tranquilo. O estímulo nasce no nó sinusal, e do nó sinusal, através das vias internodais, ele passa para o nó atrioventricular, tá? Quando esse aqui tem um disparo elétrico, ele contrai o átrio. Beleza? De preferência, o estímulo nervoso tem que passar por essas fibras, que é um estímulo que vai mais rápido. Por quê? Ele tem que ir rápido para contrair o músculo de uma maneira uniforme. Porque já pensou se não tivesse esse sistema nervoso, ele ia contrair aqui, aí ia começar a contrair todo o coração, não ia ter uma organização nisso, entende? Então, olha só, eu posso contrair o átrio e o ventrículo ao mesmo tempo? Se eu contrair, não gera débito cardíaco, porque quando aqui contrai, fecha as válvulas, entendeu? Então, tem que contrair cada um num tempo. E por isso a importância desse nozinho aqui, porque ele dá uma segurada no estímulo elétrico. Então aqui contrai os átrios, aí ele vem aqui dar uma seguradinha. Ele, opa, vou segurar um pouquinho para o átrio bater, o sangue descer. Depois que ele segurou, vem o estímulo elétrico aqui e começa a contrair de baixo para cima. Por isso que é importante essas fibras aqui, os feixes de His e as fibras de Purkinje. Beleza?
Eu estou te falando isso porque eu quero que você entenda quando você olhar o eletro. Você vai entender melhor. Então, quando o coração da criança acelera muito, a maioria das vezes é um ataque sinusal. Quando a gente fala ataque sinusal, o que eu quero falar com isso? Exato, que o estímulo está passando nessa cadeia. É um ataque cardíaco normal. Quando eu corro, eu tenho um ataque cardíaco. Quando eu tenho uma febre, eu tenho um ataque cardíaco. Quando eu tenho uma pneumonia, eu tenho um ataque cardíaco. Isso é um ataque cardíaco sinusal. É um ataque cardíaco normal. Geralmente isso não dá problema. Então, se eu tenho um ataque cardíaco sinusal, meu eletro vai vir normal. Vai ter onda P, complexo QRS e onda T. Beleza? Aqui eu mostro ele cortado, né, de cima. O estímulo, ele só passa do átrio para o ventrículo através daquelas vias. Porque esse tecido é um tecido fibroso, ele é um tecido isolante, então não passa, tem que ser através daquelas vias. Such as the brain and lungs. Olha lá, tá vendo? O estímulo sai do átrio direito lá, o nó sinusal, vai para o nó sinoatrial, ele dá uma segurada, vem para cá e ele começa a contrair de baixo para cima. Each heartbeat starts in the right atrium in the sinoatrial or SA node, then spreads through the walls of the heart chambers called the atria, Contrai o átrio, dá uma seguradinha, causing them to contract. tá vendo? É de baixo para This cima. process repeats with each heartbeat. Eu não vou explicar agora, não. Vou explicar agora, não. Pode sacar a cabeça de vocês. Olha o tamanhozinho que é o átrio, é bem... Aqui, ó, tá normal. Tá gerando o débito cardíaco. Ele vai mostrar o taquicardia, ó. O sangue, tá vendo que não vai mais do jeito que é para ir? Porque enche menos a câmara cardíaca. Então é por isso que taquicardia não é tão bom se estiver muito acelerado. Isso aqui é o estímulo elétrico do coração. Quando eu quero ver o que está acontecendo no coração, eu não vou abrir o peito da pessoa, rasgar o peito e olhar o coração. Tem um jeito mais fácil de ver isso, que é através do eletrocardiograma. É como eu vejo a atividade elétrica do coração, certo? Tem como eu ver isso através de ecografia, eu vejo como é que o coração está batendo, mas para saber da atividade elétrica do coração, eu tenho o eletrocardiograma, tá? A onda P, essa primeira onda aqui, é a contração do átrio, certo? O átrio contraiu, eu vejo a onda P. Tá vendo o complexo QRS? É a contração ventricular, tá? E aqui eu quero que você entenda uma coisa já. Quando o estímulo nervoso está passando por aqueles feixes estão funcionando corretamente, o QRS é estreito. Por quê? Porque ele está passando naquelas vias rápidas que eu falei para vocês. E quando o QRS está alargado, significa que o estímulo está vindo direto do ventrículo. Deu algum problema no coração e o estímulo não está vindo do nó sinusal para o nó sinoatrial e pelas fibras de Purkinje. Ele está partindo direto do ventrículo. Se ele parte direto do ventrículo, ele parte direto das fibras musculares. Então, ele não está vindo na via rápida. Entendeu? Ele não está pegando a via rápida, ele não está pegando a via expressa. Ele está indo numa rua encascalhada. Por isso que o QRS fica alargado. Entendeu isso? E como é que faz? Como é que acontece isso? Geralmente, criança não acontece isso. Que acontece adulto quando tem algum problema no ventrículo. Então, quando eu tenho uma morte em algum tecido ali, quando eu tenho uma isquemia, quando eu tenho uma cardiopatia, o meu sistema nervoso fica errado, digamos assim, e o estímulo começa a partir do ventrículo. E se o estímulo parte do ventrículo, eu não tenho aquela condução precisa. As fibras vão conduzindo de qualquer jeito e o coração bate de uma maneira irregular e não gera débito cardíaco. Entenderam isso? Por isso que quando a gente tem o QRS alargado, o estímulo não está vindo do lugar que deveria vir. Então, a gente já sabe que a gente vai saber se é taquicardia ventricular ou supraventricular através do QRS, tá? Bem de boa, bem de boa, bem de boa. Vamos lá. Facinho isso aqui. O paciente, ele chega para você agora, uma criança de 3 anos, você está no pronto-socorro, e a mãe fala que o menino começou a ficar pálido. O menino começou a ficar pálido, estava bonzinho, tem 1 hora que o menino começou a ficar pálido e começou a vomitar. Aí você, caralho, fez o triângulo de avaliação pediátrico, viu que o menino está pálido, colocou MUV, monitor, oxigênio, veio. Aí, lá no monitor, você viu o eletro. Aí você vai dar uma olhadinha no eletro. Bora ver.
Esse eletro aqui, ó, ele tem taquicardia, né? O paciente está com o coração mais acelerado. Mas ele tem onda P, complexo QRS normal e onda T. Onda P, QRS, onda T. Então, uma taquicardia sinusal, né? Então, aqui o problema não está no coração. O problema está numa febre, no exercício físico, numa intoxicação exógena, enfim. E outra coisa, quando tem onda P e quando essas ondas R, elas variam, elas não são equidistantes aqui, é o problema de taque sinusal mesmo. Se eu pegar um papel e fizer assim, ó, e aqui vai ficar meio estranho, você vai ver que elas não batem. Tem uma que é maior, tem uma que é menor, tá? Então ela varia. Isso é normal no ataque sinusal, tá? Então, se ele está assim, o que você tem que ver? Uma possível taquicardia sinusal, que eu acabei de explicar para vocês. As ondas P estão presentes, porque está passando o estímulo elétrico onde tem que passar. O RR está normal e a frequência cardíaca geralmente não é tão alta. Em bebê é menor que 220 e criança menor que 180, tá? Pesquisa e trata a causa. Você não vai fazer nada, não vai desesperar. Seu menino está com febre da dipirona, está com sepsis, passa antibiótico, hidrata, enfim, tá? Quando o paciente chegar com taquicardia, você tem que responder duas perguntas. Ele está estável ou instável e o QRS está estreito ou alargado. Por quê? Porque se o paciente está instável ou estável, a sua conduta vai ser diferente. Se o paciente está de boa, sua conduta pode ser de boa. Se o paciente está instável, sua conduta tem que ser mais agressiva. Se ele está instável, a qualquer momento ele pode fibrilar, ele pode morrer. Então eu quero que vocês entendam assim, paciente com taquicardia, taquiarritmia, ele está bem ou não está bem? Não está bem? Vamos tomar uma conduta agressiva. Ele está de boa? Vamos pensar, vamos mais devagarzinho. É isso que eu quero que vocês tenham em mente quando vocês pegarem o paciente assim. E depois que vocês observarem isso, aí vocês vão olhar para o complexo QRS, para ver se o ataque é supraventricular ou ventricular. Porque dependendo, vocês vão tomar condutas diferentes, tá? Então, beleza. O que a gente vai ver se esse paciente está estável ou não? O estado mental, ele está sonolento, está irritado, está obnubilado, ele tem sinal de choque, o pulso está fino, está pálido, está cianótico, e também a hipotensão. Então é isso que você vai ver. O paciente está assim, ele está instável. Ele não está assim, ele está tranquilo. Beleza? Aí você mandou correr um eletro. Ele está assim, ele está. Aqui nesse caso, o paciente é aquele paciente que eu falei para vocês, ele está instável, né? Ele está instável, ele chegou vomitando, está com ataque cardíaco, e a gente vai ver o eletro dele de novo. Aí a gente olha o eletro. Ó, o complexo QRS está estreito, então não é ventricular. Lembre-se sempre, ventricular sempre é uma merda. Por quê? Porque o ventrículo é o mais importante, ele é o cara, lembra que eu falei para vocês? Ele tem que bater corretamente. Se ele não bate corretamente, o paciente pode ter muito problema. Se o paciente tem um ataque cardíaco ventricular, o próximo passo é ele fibrilar e parar. Tá? Então, o ventrículo é lasqueira. O próximo passo do ventrículo é parar. É o paciente parar. Tá bom? Então, olhou o QRS. Tá estreito ou alargado aqui? Estreito. Então, ele está passando por aquela via rápida. A via rápida está funcionando. Certo? Então, o problema é lá em cima. Vamos ver. Tem onda P? Aqui não tem onda P. E se você medir esse RR aqui, ele está certinho. Então, a gente chama isso de taquicardia supraventricular. Quando você tem uma taquicardia supraventricular, a maioria das vezes é por reentrada nodal. Beleza? Entenderam tudo? Não. É assim, ó. O estímulo vem daqui e ele vem daqui para cá. Aí, o que acontece? Dá um bug no sistema. Para falar bem facinho para vocês, dá um bug no sistema. Tem paciente que ele não tem, aqui dentro, na verdade, ele não tem só uma fibra de condução, ele tem uma fibra acessória. E isso é ruim, por quê? Porque o estímulo passa aqui, aí o átrio dá tipo um extrasístole, aí ele vem para cá, aí ele começa a dar um curto-circuito. A taquicardia supraventricular é isso. É esse nó aqui dando curto-circuito e fazendo reentrada. Então, não é esse cara que está mandando mais, é esse cara que está mandando. Aí ele fica assim, ó, tchá, 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 tchá. Aí ele tem taquicardia, aí o paciente fica com taquicardia. Mas não é uma taquicardia ventricular, porque o estímulo está passando aqui bonitinho. Então, o ventrículo está batendo mais rápido, mas está batendo normal. É daqui, então é menos grave. Compreendem isso? Que o ventrículo que é o cara que não pode... Então, você tem isso. Se você tem essa reentrada nodal, que faz o ataque supraventricular que eu falo para vocês, no elétron vocês não vão ter onda P. E por que não tem onda P? O átrio está batendo, o átrio está gerando onda. Só que o ventrículo está tão acelerado e ele é o maior
ele acaba tampando a onda P, por isso que ela não aparece, mas está tendo contração atrial, entendeu? Mas o ventrículo que está mandando, e como ele é maior, mais forte, então ele que está aparecendo no eletro. Aí você fica não tem onda P, você tem um ataque cardíaco com QRS estreito, e você tem a onda R que não varia. Porque aqui, por que a onda R varia no ataque sinusal? Por causa da respiração. Isso faz variar a frequência cardíaca. Aqui, como o problema está aqui, ó, o curto-circuito está aqui, o problema é daqui. Sacou? Pegou a visão? Sério? Tem alguma dúvida? Tá de boa para entender assim? Estão entendendo? Tá fácil? Então, beleza. O paciente chegou lá, tal, você vai grave, vai monitorizar, né? E vai ver o eletro. Tá com estado mental, tá lascado. O menino tá lá pálido, não sei o que, tá lá vomitando, aquela confusão toda. Você vê o eletro, agora você já sabe. O eletro, voltando aqui, não tem onda P, QRS está estreito, então o problema não é do ventrículo, é supraventricular, e aqui não varia. Então, isso é um ataque supraventricular. Isso é um problema? É um problema. O paciente não pode ficar sem taquicardia para sempre, você tem que resolver isso. Se ele está ruim, você tem que tomar a conduta rápida. Lembra que eu falei para vocês? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a adenosina. A adenosina é um remedinho que a gente joga na veia do paciente. Tem que jogar rápido no membro superior e fazer um flush com three-way. Eu vou mostrar para vocês como faz. Você faz ele bem rápido na veia do paciente. Ele vai lá naquele nó e dá um reset naquele nó. Como se o computador tivesse bugado, você tira da tomada e bota de novo. E ele volta a bater normalmente. Você pode fazer uma dose de 0,1 miligramas, que é peso vezes 0,33, não anota agora que tem ali, relaxa. Você faz uma dose, não melhorou, você pode fazer a dose dobrada da medicação, tá? O paciente está de boa, não tá? Eu não falei que ele está instável? Então você faz um remedinho na veia dele. Agora, se ele tiver instável, aí você tem que chocar. Aí você tem que dar um reset no coração através do choque, porque você não pode perder tempo, e o choque é mais eficiente. Certo? A cardioversão. O choque que eu falo é cardioversão, o nome técnico. Adenosina sempre no membro superior, tá? Por quê? Mais rápido, porque a hemoglobina e o tecido endotelial, ele quebra essa medicação muito rápido. Se você bota na veia do paciente em 5 segundos, já não existe essa medicação, porque a hemoglobina e o sistema endotelial quebra ela. Então tem que ser muito rápido. Você faz num trio-way. Então beleza, muito fácil.